lateral direito Raí Ramos irá reforçar o Ceará por empréstimo até o fim de 2024. O jogador do São Paulo iniciará a pré-temporada com o Vozão para a disputa da Série B. A informação foi publicada pelo SBT e confirmada pelo GE. Pouco utilizado no tricolor paulista neste ano, Raí foi colocado na lista de dispensas da comissão técnica e chamou a atenção de alguns clubes da Série A e B. O Criciúma, por exemplo, foi uma equipe que teve o jogador oferecido. A princípio, a vontade dos catarinenses era contar com Moreira, revelado na base do São Paulo. No entanto, o clube do Morumbi não o liberou por considerar uma peça de reposição importante no ano que vem, já que Natan deve ser negociado. Desta maneira, o Criciúma se retirou das negociações. O Ceará, então, assumiu a frente e ofereceu pagar os vencimentos de Raí Ramos para ter o jogador de 29 anos. Em toda esta temporada, Raí Ramos fez apenas 9 partidas com a camisa do São Paulo. Pelo Ituano, seu ex-clube, ele entrou em campo em 15 ocasiões. Ele não teve espaço com Dorival Júnior e se tornou a última opção para a lateral direita. O São Paulo enviou uma proposta de renovação para Luciano. O jogador e seus representantes ainda não responderam à oferta do clube. O impasse está no tempo de contrato oferecido. O tricolor propõe vínculo até dezembro de 2025. Os agentes do atacante, por sua vez, querem até dezembro de 2026, além de uma valorização salarial. O atual acordo do jogador de 30 anos termina no fim de 2024. As partes debatem essa extensão em meio às sondagens do futebol árabe por Luciano. Por conta disso, o São Paulo gostaria de uma rápida definição sobre a renovação para não correr riscos de perder o jogador nesta janela. Luciano já falou algumas vezes que pretende seguir na pré-temporada e que só sairia se a diretoria decidisse vendê-lo. No meio do ano, ele recusou propostas do exterior para continuar no clube e ganhar a Copa do Brasil. A indefinição sobre o futuro de Luciano se dá muito pela reta final do jogador. Após a chegada de Lucas, o atacante teve uma sequência como reserva e não conseguiu se adaptar às mudanças do treinador. Mesmo assim, o atacante terminou 2023 com o maior número de jogos em sua carreira em uma só temporada. Foram 65 ao todo, com direito a 15 gols e 8 assistências. No São Paulo, desde 2020, ele é uma das peças mais regulares do elenco. Isso fez se tornar ídolo entre grande parte da torcida. As conversas sobre a renovação devem se intensificar até o início da pré-temporada, marcada para o início de janeiro. A Copa do Brasil exibe como atrativo, além da taça, uma das maiores premiações do futebol sul-americano. Campeão desta temporada, o São Paulo recebeu cerca de 88 milhões de reais pelo título inédito. Apesar da injeção de dinheiro, o clube fechou o terceiro trimestre de 2023 com as contas no vermelho. Houve um resultado contábil de 97 milhões de reais negativos até o mês de setembro. O resultado foi pior do que o projetado pela diretoria tricolor para o período. Caso todos os números do orçamento tivessem sido cumpridos, o São Paulo chegaria a setembro com um déficit de 50 milhões de reais. Todos esses números expostos têm origem no relatório financeiro referente ao terceiro trimestre de 2023. Embora a direção do clube não publique o documento para que a torcida possa acompanhar as finanças, o GE obteve uma cópia dele. A bilheteria também foi beneficiada pelo torneio. Com a alta demanda pelos ingressos das partidas contra Flamengo, Corinthians e Palmeiras nas finais da Copa do Brasil, a arrecadação ficou próxima dos 99 milhões de reais e dobrou a meta para o período. Houve 2 pontos em que o São Paulo ficou abaixo do projetado: patrocínios e transferências de atletas. Enquanto a área comercial chegou ao terceiro trimestre com 11 milhões de reais aquém do esperado, as vendas de direitos de jogadores geraram 45 milhões a menos. A folha salarial registra os salários, encargos trabalhistas, direitos de imagem e premiações dos atletas. À medida que o time avançava de fase no torneio, os atletas recebiam parte dos ganhos. Isto faz com que o custo extrapole o que estava projetado no orçamento. Como o São Paulo também teve despesas adicionais com cada partida realizada na Copa do Brasil, a linha jogos, tributos, arena e intermediações também superou a expectativa. Vale destacar que o orçamento para a temporada de 2023
foi calculado pelo Departamento Financeiro do São Paulo em 2022. Nos últimos meses do ano, o clube elevou a sua folha com as contratações de Lucas Moura no início de agosto e Rames Rodrigues no fim de julho. No fim das contas, como as despesas aumentaram mais do que as receitas, a associação chegou ao fim de setembro com um prejuízo maior do que o aguardado por sua diretoria para esses 9 meses. Também pesa o custo financeiro de sua dívida. O clube perdeu 68 milhões de reais com itens financeiros, sobretudo juros sobre dívidas. Só em obrigações com instituições financeiras, o São Paulo deve cerca de 209 milhões. A expectativa de Casares para reduzir os problemas financeiros, ainda em 2023, é a venda de jogadores. Beraldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Wellington são os principais ativos. Como muitos já estão sabendo, o São Paulo fará uma festa enorme no próximo sábado, dia 16, no Morumbi, para comemorar os 30 anos de seu bicampeonato mundial. E para a ocasião, chamado oficialmente de Reencontro de Gigantes, por conta do jogo contra o Milan, rival da decisão em 1993, o clube tricolor fez uma parceria com a Vivara e presenteará todos os seus campeões mundiais com um anel especial. O anel tem desenho exclusivo e é feito de ouro 18 quilates com detalhes em diamantes. O formato reproduz o símbolo tricolor com 5 pontas e o mesmo aparece na parte interna superior, acompanhado das tradicionais letras SPFC. Na parte lateral, há a inscrição 2023, ano que marca as 3 décadas da conquista obtida no Japão, após vitória por 3-2 sobre Milan. A inspiração para se produzir a peça veio da tradição que marca grandes ligas dos Estados Unidos, cujos atletas das franquias campeãs são agraciados com anéis. Segundo Vivara São Paulo, tudo no anel, que vale repetir, será dado a todos que foram campeões mundiais com o clube em 1992, 93 e 2005, tem uma razão, desde a concepção até o significado do ouro e do diamante. No sábado, a programação prevê a abertura dos portões do Morumbi às 16 horas. Por volta das 17 horas e 30 minutos deve começar no campo a cerimônia de entrega dos anéis aos campeões mundiais que estiverem presentes. Aí, símbolo do título em 92, Miller, herói da conquista de 93, Lugano, um dos ícones da taça de 2005, são alguns já confirmados na festa. A partida diante do Milan deve ter início às 18 horas.